Amiga, Oi, amiga, e aí? amiga, eu fui ver o filme Eu Ainda Estou Aqui e eu ainda estou impactada. Nossa, Amiga, amiga, e eu não paro de ouvir Erasmo Carlos por causa do filme. Eu tô chorando tem um mês, já deve ter mais de um mês que eu fui ver e puta que pariu. que hora você mais chorou? Você sabe que o que eu mais choro é porque ele é retratado como um pai muito fofo, né? Um pai muito fofo e, sei lá, bate em outro lugar pra mim, né? Acho que eu sabia muito dele como político, não como família. Assim, não sei, acho que aquele ambiente familiar dos filhos, sabe? Umas Feliz. cenas de carinho. Umas cenas de Uhum. carinho, assim, né? E aquela mãe fortaleza, assim, que não chora na frente dos filhos. Aí você se coloca no lugar de mãe. Pra mim, bateu nesse lugar. Sim. E pra você? Amiga, eu fiquei muito sensibilizada na hora. É uma cena de carinho quando a filha vai pedir uma roupa e ele tá sendo levado pelos caras e ela pergunta: "Pra onde você vai, pai? Por que você tá se arrumando? Por que você tá pondo terno?" Ele fez: "Não, vou acompanhar esses senhores, vou no escritório e eu já volto pro soufflé." Meu Deus, como a gente sabe, né, o que vai acontecer, né? Que a gente tem o privilégio de hoje saber, né? Aquelas pessoas não sabiam, ficaram tantos anos sem saber. Isso pega para mim, assim, é um crime de Estado que ali, no caso, na verdade, era visto como não sei o que está acontecendo por uma família feliz, sabe? É, Sim. é, é, é muito, eu preciso de muitos dias para elaborar. Mas, amiga, eu estava pensando, você falou que sabia da vida dele como político. Você tinha visto muita coisa dele e até uma obsessão do Bolsonaro com ele, não era isso? O que que era? Conta. Era que quando eu fui fazer lá o retrato narrado sobre o Bolsonaro, o podcast sobre o Bolsonaro, eu fiz, inclusive, na hora que eu fui apurar, eu fiz cronologicamente, assim, tipo, viajei para onde ele cresceu e fui acompanhando um pouco, assim, o crescimento dele até chegar na presidência, assim. E lá em Eldorado, que é essa cidade onde ele cresceu, que é uma cidadezinha no interior de São Paulo, assim, muito pequena, é uma cidade que não pode crescer porque tem reserva ambiental, indígena, quilombola, cercando, assim, e o Bolsonaro cresceu nessa cidadezinha. Que em geral nada acontece em cidade pequena, mas Eldorado acabou virando meio que um. Aí, para O que eu você. estava te contando era que, enfim, Eldorado entrou um pouco na rota da história do Brasil, porque o Carlos Lamarca, que tinha desertado do exército, levado armas e se juntado a uma guerrilha contra a ditadura, passou por lá, passou por Eldorado, fugindo de uma operação militar, acabou matando um policial jovenzinho de Eldorado, e aí o exército chegou com tanque, né, militares armados nessa cidade onde o Bolsonaro tinha crescido, estava crescendo, tinha 15 anos, na verdade. E isso entrou no imaginário dele. Só que Ele também tinha amou. um fato, ele amou, homens fardados, amou. E aí, essa cidade tinha tido um prefeito, duas vezes prefeito, chamado Jaime Paiva, que era pai do Rubens Paiva. Só que assim, eles são de Santos, né? Os Paivas são de Santos, então ele tinha essa fazenda em Eldorado, mas ele era um cara de direita, do partido da ditadura, e o Rubens Paiva, um deputado caçado pela ditadura. Eles eram rompidos. Então, até o Marcelo Rubens Paiva, o escritor, que é filho do Rubens Paiva, me falou na época, tipo, meu pai raramente ia lá, provavelmente, né, o Bolsonaro quando fala que lembra do meu pai, lembra dos filhos do meu pai, no caso ele e os irmãos, acho que ele devia estar confundindo com meu tio, mas fato é, o Bolsonaro ressentia essa família, que era da elite da cidade, dizia que eles comiam picolé que bom na pracinha, que ele não tinha dinheiro para comprar o mesmo picolé, que eles viam as crianças Paiva na piscina e eles não podiam, né? A piscina não era socializada. Mas assim, aí também é meio estranho, porque é isso, o Marcelo fala, eu não ia na pracinha chupar picolé e nem jogava palito no chão, e a piscina da fazenda nem dava para ver do lado de fora, assim, como é que ele via a gente na piscina? Fato é que o Bolsonaro conta muito essas memórias e quando passa o Lamarca, ele junta as duas coisas. Então ele acha que a família Paiva que financiava o Lamarca e que por isso o Lamarca estava ali. E ele vai juntando, amiga, ao longo dos 27 anos como deputado, né? Ele vai para o exército, depois sai, porque planeja jogar uma bomba
em instalações públicas para protestar contra os baixos salários, ou seja, ele já achava que bomba era política. E aí ele vai para o Congresso, e aí eu fui ler os discursos que ele fez ao longo dos 27 anos, Tossan ainda, mas aí o que você vai vendo é que ele vai contando essa história do Rubens Paiva e do Lamarca, ao longo de 27 anos, e ninguém muito dava bola para aquilo. Mas, Aí amigo, tem um ponto, o Lamarca foi financiado ou não pelo Rubens Paiva? Não foi, não tinha nada a ver com Rubens Paiva, não tinha nada a ver com nada. As investigações provam o contrário, mas o Bolsonaro inventou isso e sem provas, e contra o que dizia a investigação, sempre insistiu nisso. Esse discurso que ninguém ouvia e que não é verdade, começou a ecoar lá em 2012. Imagina, o Lamarca passou por lá nos anos 70. Em 2012, quando tem a Comissão da Verdade no governo Dilma, o Bolsonaro fica pé da vida e começa a contar essa história de novo. Só que aí os militares que não gostavam dele, porque ele era um cara insubordinado, tinha sido um soldado insubordinado, pensam, opa, que bom que a gente tem esse radical defendendo a gente lá no Congresso. Então eles, para isso ele o Bolsonaro passa a ser útil, para isso ele era útil. Então é aí que esse discurso dele, que era mentira, começa a ganhar eco. E ele ainda coloca mais uma conspiração no meio. Porque como a Dilma e o Lamarca, sim, eram de uma mesma organização anti-ditadura, ele começa a dizer que quem matou o Rubens Paiva, que tinha sido morto em 71 pelos militares, que é o que mostra no Ainda Estou Aqui, ele começa a dizer que interessava a Dilma matar o Rubens Paiva, porque o Rubens Paiva podia ser um delator dos esquemas do Lamarca. E aí ele começa a misturar a Dilma no meio. Então, quando você vê o discurso dele ali em 2016, que ele mistura guerrilha com corrupção, com Dilma, com tudo, aquele balaio de gatos, é um pouco dessa conspiração da infância dele, é o imaginário infantil dele. E é isso, então ele continua sempre voltando no Lamarca. No Lamarca não, desculpa, no Rubens Paiva. Mas é interessante que agora... Você poderia ser terapeuta do Bolsonaro. Nossa, difícil, né? Ali acho que precisa de psiquiatra. Mas sim, e aí ele chega aqui... Mas aí o que é o curioso, né? Eu até postei isso dias, assim, que o caminho deles vai se cruzando, tem muito mais coisa aí no meio, mas aí as pessoas vão ter que ouvir o podcast. Que conexão hoje, hein? Horrível. Mas deixa só para terminar. Mas é curioso que o filme está fazendo todo esse sucesso exatamente quando o Bolsonaro está indiciado e mostrando que quem usa violência para fazer política, quem quer matar adversário, quem é, né? Conspiratório, né? Misturando várias narrativas, mesmo que isso vá contra o que diz os fatos históricos, as investigações, etc, né? É Sim. um crossover perfeito. Sim, os caminhos se cruzam e o mundo dá voltas. Tá bom, amigo, hoje a conexão tá horrível. Eu te ligo amanhã. Tá bom. Beijo, tchau.